Check. Estamos gravando já. Vamos lá então. Boa noite, Marcos. Sou o Júlio Brandão. Marcão aí. Vai ser um prazer bater esse... Professor Júlio Brandão, né? Que nem disse. Pô, até entrei com o meu login errado aqui. Eu entrei com o Guru da Aprovação aqui. Esse aqui é o meu login das mentorias, das aulas, né? Com meus alunos ali. Mas vamos embora, vamos por esse aqui, Guru da Aprovação, Júlio Brandão, vamos embora. Deixa assim mesmo. Mas valeu. E aí, Marcão? Como é que tá? Tudo bem? Obrigado, tudo bem. Tudo ótimo. Obrigado de você ter me convidado, né? Porque realmente tem coisa que você, no dia a dia, conversando, né, com assessoria, você fala, meu, se eu perguntar isso aqui agora, pode ser assim, não tem nada a ver e tal, né? Então, sei lá, eu achei legal a ideia, né? Então, vamos começar por aí, tá bom? Vamos lá. Então, a ideia desse bate-papo aqui, para quem não está sabendo ainda, é um bate-papo onde perguntas que você gostaria de fazer para o seu assessor de investimentos que não teve coragem. Então, o Marcão aí vai fazer perguntas aí que talvez até hoje ele não teve coragem, né? Pode ser para o assessor de investimentos, pode ser pode ser por gerente de contas. Basicamente são as mesmas profissões, né? Na ponta final ali. Cada um tem seus interesses e agora o Marcão vai vir com tijolada na canela aí, muitas das vezes, para a gente trazer esse esclarecimento para todos, né, que tem essas mesmas dúvidas, beleza? Marcão, fica à vontade, sem dó, tá? Marcão é meu cliente aqui, já faz algum tempo. Tá muito bacana você atendê-lo aqui. Depois dessa última conversa que nós tivemos, a gente chegou à conclusão dessa live aqui, foi muito por acaso. Então, nos surpreendo aí com as perguntas. Vamos para cima. Vamos lá, Marcão. Fica à vontade. Primeiro gostaria que você apresentasse, né? Falasse um pouquinho de ti e depois na sequência já vamos com as pedradas no... Eu sou o Marcão, né? Pelo tamanho, o pessoal já põe o nome. Meu nome é Marcos, né? E estou aí tentando entender um pouco, né, o mercado financeiro já há algum tempo, né? Para até fugir de banco, gerente de banco principalmente, né? Só não dá para fugir gerente de banco e entrar na armadilha das corretoras, né? Então, eu tento me vigiar, né, e fazer alguma coisa que mantenha aí pelo menos uma rentabilidade, né, do dinheiro que tem, que é o que eu tenho, né? E eu sou aposentado, né? Recentemente parei de trabalhar, né? Já trabalhei bastante. Então agora mais importante ainda é cuidar, né, desse patrimônio que foi formado e, lógico, não fazer besteira, perder e tal, né? Não ficar aguçado para ganhar 20% ao ano e coisa do tipo, né? Então, eu sou um pouco mais moderado, apesar que eu adoro um desafio também, mexo com algumas ações e tal, já tenho alguns FIIs também e tal, e tento cada dia mais me aprimorar, né? Só que fica alguma coisa para trás. Então, é isso aí, a proposta de eu, né, estar me candidatando aí a essas questões é tentar enriquecer um pouco mais meu conhecimento, né, quanto a isso, tá bom? Então, por exemplo, vamos lá começar. Hoje em dia, né, a gente sabe que por toda a situação econômica, né, problemas geopolíticos pelo mundo e tal, né, guerra daqui, guerra de lá, e fica um pouco indefinido, né? Então, acho que não tem ninguém no mercado que fala, olha, faz isso ou faz aquilo que vai ficar bom. Agora, de qualquer forma, né, como antigamente, antes dos caras rapelar, né, a poupança, a gente tinha a poupança, né, como uma coisa certa, né, segura e liquidez assim boa, né, imediata. E hoje é muito Selic, né? Então é Selic para lá, Selic para cá. Então a pessoa para estar fazendo aí um fundo de reserva de emergência, né, você acaba indo para a Selic, que tá legal, tá bacana. Agora, pergunta, né? Quais são os riscos da Selic? A Selic, ela realmente é segura? Ou, de repente, amanhã os caras viram e falam, olha, a gente vai segurar todo esse dinheiro que foi posto aí no Tesouro, né? Para pagar dívida ou coisa assim, né? Você, que, lógico, tem mais visão disso, eu gostaria que você me desse, assim, tipo, pô, a Selic é isso ou não é isso? A tua visão é errada? O que você acha da Selic em si? Bora lá.
Então, ficou clara a pergunta, tá? Só para trazer esse ponto. E é o seguinte: primeiramente, eu vou trazer uma base para quem não está entendendo o que é Selic, né? A Selic nada mais é do que a taxa de, vamos dizer assim, basicamente, o título público federal que remunera a taxa básica de juros, que é o preço do dinheiro na economia. Então, sempre que a gente falar em investimento no Tesouro Selic, né, que é a LFT, também conhecida, vai ser o investimento mais seguro do nosso país. É o risk-free, como a gente chama, né? O risco é o zero risco, né? Basicamente dentro da nossa economia. Por que ele carrega esse título de zero risco? Primeiro, porque é um título que é indexado à taxa de juros, então o que o governo está pagando é o que tu vai receber através da Selic. E segundo, que ele tem liquidez diária, né? E sofre muito pouco marcação ao mercado, que depois a gente vai entrar também nesse ponto do que é marcação ao mercado. Tá. Com isso, tá, ele passa a ser o título mais seguro da nossa economia e, ao mesmo tempo, essa questão do, pô, e se o governo intervir e tudo mais, o governo só vai intervir e fazer algum bloqueio de títulos, né, do governo como um todo depois que tiver muito bagunçado realmente a nossa economia. Não vai ser uma coisa do dia para a noite. E também existem mecanismos de proteção, né, responsabilidade fiscal, enfim, tem todo o nosso aparato jurídico hoje é outro, né, dos últimos 30 anos aí, né, que é a tua lembrança, né, de lá de 91, né, da época do Collor, que teve esse confisco da poupança. Hoje em dia isso não é permitido. Tá? Então, basicamente também não era naquela época, mas hoje em dia tem muito mais aparato jurídico, né, para justamente coibir isso. E detalhe, o governo só vai mexer nessa ponta, nesse dinheiro que é o que ele remunera, basicamente, em último caso. Para isso acontecer, ele já vai ter tentado aumentar o redesconto, tentado fazer aumentos de impostos, feito uma série de outras coisas que já vai ter basicamente tomado, já vai estar muito claro para onde é que o governo está indo depois na ponta final, que é justamente mexer lá no teu bolso, né? Então, assim, quando isso for acontecer, e se isso algum dia acontecer, terão muitos indícios. Não seria uma coisa de hoje para amanhã isso acontecer, tá? Então, assim, o governo tem que estar muito mal das pernas para fazer isso, porque quando ele faz isso, basicamente ele está dizendo para o mundo inteiro que ele não é um player seguro dentro do mundo como um todo. E aí a fuga de capitais do Brasil vai ser absurda, vai acontecer uma série de outras consequências que vão ser prejudiciais para a nossa economia. Então hoje a gente não vê esse cenário como sendo um cenário base. O cenário que o governo pode fazer em caso de problemas, né, é aumentar impostos, como está acontecendo agora, bem como também aumentar a taxa de juros para fazer com que as pessoas basicamente deixem mais, ou diminuir a taxa de juros, basicamente para pagar menos juros para as pessoas, aumentar a taxa de juros para ter mais atratividade e captar mais recursos, né, para fazer aqueles recursos novos que estão entrando, pagar quem está saindo, digamos assim. Né? Então, seriam algumas formas que ele atuaria. Então, assim, dentre todos os títulos da indústria dentro do Brasil, o Tesouro Selic é o mais seguro. Tá? Todos os títulos públicos federais, todos os títulos públicos federais são mais seguros que CDBs, que LCIs, que LCAs, que debêntures, CRIs, CRAs, nem se fala, e outros, entre outros, beleza? Então, assim, tu quer ir na segurança, quer estar tranquilo e ganhar o dobro hoje do que a poupança, vai no Tesouro Selic. Tá? É o mais seguro caminho para estar atuando. E detalhe, o Tesouro Selic não tem aniversário. Tá? Não tem aquele aniversário de 30 dias, igual a poupança, para tu ter a remuneração. Então, a cada dia que tu tiver nele, tu vai estar recebendo a remuneração referente àquele dia. Beleza? Uhum. Ficou claro? Ficou bom. E é D mais zero, né? Você precisou, pegou. Preçou, pegou, exatamente. Então, essa liquidez também tu consegue tê-la. Consegui responder a tua pergunta? Ficou claro? Maravilha. Bora lá Beleza. então. Vamos lá, mais. Essa aí foi muito leve. Não, essa tá Essa leve. aí tá leve, tá leve. Você sabe que aí você vai entender a pergunta mais claramente, né? Tá. Se você olhar para a história, né? Teve um cara aí que é vidente, Nostradamus, né? Século Aham. XV. E Nostradamus, início do século XVI, né? E Nostradamus, ele ficou famoso, né? Porque ele previa um monte de coisa, né? E ele ficou bem famoso também lá por volta dos 45 anos, né? Que naquela época o cara já era velho. Já era velho, exatamente. Era Já tava velho. sem dente já nessa época aí. Já estava. E aí ele previu, né, a morte do Henrique II. Um treinamento de espada, a proteção quebrou e o cara Tomou uma espadada. o crânio dele, né? Então, pô, ele ficou Credo. mais famoso ainda, né?
E lá para os seus 50 anos, que ele está no auge da fama, né? Então o reinado francês deu casa, deu tudo para ele lá e tal. Inclusive ele tinha ajudante de ordem, né? Coisa atual hoje. Não é? É Naquela verdade. época já tinha ajudante de ordem. E aí o pessoal perguntava a idade do Nostradamus. Né? Fala, pô, que idade você tem? Ele falou, olha, eu acho que eu tenho mais uns 10 ou 12 anos, né? Ele não falava a idade dele em si, ele falava o que ele Tempo de esperava, vida ainda. o que ele esperava viver, né? E aí? E aí, depois de 12 anos, né? O ajudante de ordem, né, foi falar boa noite, ele falou, amanhã você não vai viver mais, né? Ele amanheceu morto, porque ele era vidente, ele soube o dia que ia morrer, né? Então, partindo desse princípio que não somos videntes, né? Eu queria que você tentasse classificar, que, por exemplo, curto prazo já deu para ver que é Selic, né? Perfeito. Então vamos para médio e longo prazo, né? Quando você vai fazer um investimento de médio e de longo prazo. O que é médio prazo? 2 anos, 3? O que é longo prazo? São os 12 anos que restavam para Nostradamus? Boa pergunta, tá? Depende. Essa questão de curto, médio e longo prazo vai muito mais da. Quando tu conversa com uma pessoa que tem 30 anos, o curto prazo para ela é 3 meses, 6 meses. Pega Sim, aí, um longo prazo, 5 anos. Porque tá. 5 anos para uma pessoa de 30 anos representa um sexto da vida dela. É bastante, né? É bastante tempo. Para uma pessoa de 50 anos, tu falar em 5 anos, cara, isso aí é Tá pouquíssimo. dentro. Tá dentro, tipo, tá tranquilo, isso é médio prazo para ele. Então vai muito mais da questão da idade da pessoa definir essas questões que são muito Sim. intangíveis, tá? Mas dentro dos investimentos, nós temos algumas linhas de pensamento, tá? Que é o seguinte, curto prazo, até 1 ano. Tá. Curtíssimo prazo, basicamente. Que é a reserva de emergência, que a gente brinca, né? Então, até 12 meses ali da tua renda, a depender da profissão, até trazer esse ponto que é legal, até para falar sobre isso de curto prazo. É interessante todos nós aqui, né, que estamos aqui, pensarmos em ter uma reserva de emergência que equivale, tá? Vamos pensar assim, tu tem hoje, tu é trabalhador assalariado, digamos lá, tem a tua carteira assinada, pode pensar numa reserva de emergência mais curta, 3 ou 6 meses da tua renda. Tá? Da tua renda não, desculpa, do teu custo de vida. Então, Sim. digamos que o teu custo de vida seja 10 mil mês, tu vai calcular 10 vezes 6, 60 mil. 60 mil tem que estar aplicado aonde? Tesouro Selic. Uhum. Ou um CDB, ou uma aplicação de uma LCI, alguma coisa que dê uma liquidez diária para o teu uso. Né? Emergência a gente não sabe quando vai acontecer, então é importante que esse tiro esteja bem à mão. Segundo, tá? Médio prazo. Tá? Médio prazo a gente fala aí de 1 a 5 anos, basicamente. Esse é um médio prazo. Tá? Por quê? Pô, de 1 a 5 anos não vai mudar a tua vida da água pro vinho. Claro, pode mudar, evidentemente. Mas dentro de um planejamento, tu pensar em aplicações assim, de médio prazo, traz uma certa tranquilidade. Né? Até tem alguns né, que falam que médio prazo, né, é de 3 a 10 anos. Olha só como muda, né? 3 a 10 anos, pô, já é um outro tempo. Então, assim, eu gosto de dizer que médio prazo até 5 anos, tá? E como nós vivemos no Brasil, é porque nós vivemos no Brasil, essa é a minha visão, tá? Longo prazo a partir de 5 anos, ali, 5, 10 anos, tá? A partir daí de 5 anos adiante é longo prazo. Por quê? Porque 5 anos a gente está falando de mudanças de governo, mudança total de política econômica. Então, a gente atuar com uma carteira de investimentos que seja, vamos dizer assim, antifrágil ao longo do tempo, é muito difícil. Porque quando muda o governo, muda a política. Agora, por exemplo, que a gente está vivendo aqui no dia de hoje, né, o presidente da Petrobras mudou a política de preços da companhia. Hoje, né? Hoje, exatamente. Notícia bem fresca aí. Com isso, tá, é a tendência natural que aconteça um arrefecimento na inflação de mercado como um todo, no curto prazo. Tá? No médio prazo, essa inflação, a tendência dela é vir forte. Por quê? O Brasil está praticando uma política de preços intangível para o mercado global. Está bem abaixo do preço. Então, digamos assim, a custo de quem? Ao custo da empresa estatal Petrobras se endividando, né? Para poder entregar e fazer política para a população Isso. como um todo, né? Então, isso é um problema. Como é que a gente vai pensar a longo prazo numa carteira no Brasil se tem essas questões assim que te avacalham todo o teu planejamento? Complicado. Então, assim, quando eu penso aqui com meus investidores no longo prazo, eu sempre vou pensar isso, primeiro, em uma moeda forte, porque a inflação
nada mais é do que a perda do poder de compra da moeda. Então, quando tu investe numa moeda como a brasileira, que ao longo dos anos perde valor, então só para ter uma ideia, nos últimos 5 anos aí, dólar frente real perdeu 50% do valor. Imagina, o MacBook que tu comprava lá, que era 5 mil reais, né, em termos, né, equiparando aqui, hoje tu paga 10 lá fora. Né? Então, olha o preço, como mudou. O iPhone, não vou nem falar disso. Então, e tudo na economia tem componentes dolarizados. Então, por isso, eu recomendo que meus investidores sempre tenham parte do patrimônio dolarizada justamente para se proteger ao longo do tempo disso. Né? Porque a tendência natural agora, no médio prazo, é que o dólar suba. Ah, Júlio, mas o dólar caiu com esse governo e tudo mais, com as políticas. Claro, o que aconteceu? Por que caiu o dólar? Né? Tu já pensou por que caiu o dólar, Marcão? Chegou a pensar nisso? Não? Sim, sim, eu creio que porque o próprio Brasil já começou aumentando taxa de juro já há algum tempo, né? E a gente já está numa fase avançada de aumento de taxa de juros, né? E os Perfeito. Estados Unidos é recente, né, que ele começou a aumentar o juro. É isso aí. Fechou. Em comparação, né? Esse diferencial aí traz uma atratividade do dinheiro estrangeiro para o Brasil, porque o cupom, né, cambial que eles acabam tendo aí é muito interessante. E segundo, tá? No curto prazo, nós tivemos aqui no Brasil também uma medida do governo. Olha que interessante isso aqui. Poucas pessoas observaram. Acho que a gente já conversou sobre isso também, no nosso individual ali, né? Que há 3 meses atrás o governo entrou com um imposto taxando as empresas exportadoras de petróleo. Sim, sim. Então, de 9% para as empresas exportadoras. 3R, Fazendo. CPP, Exatamente. Fazendo com que essas empresas aí perdessem a atratividade de ficar exportando naquele momento e diminuindo a produção e ao mesmo tempo que tinha de estoque vendendo para o Brasil. Isso faz com que tenha mais oferta de petróleo na economia brasileira, fazendo com que a inflação diminua, porque o preço diminui também, o preço fica mais estável, vamos falar assim. Tá? Só que isso também traz um problema. Né? Por quê? As empresas não estão basicamente exportando e quando elas exportam, elas recebem em dólar. E entra dólar no caixa brasileiro. Né? No nosso. Enfim, aumenta as reservas internacionais do Brasil. Isso não está acontecendo. Então, ali já tem um problema aqui. Quem fez isso no passado recente? Argentina. Mesmo caminho, mesma coisa fez. Taxou exportação. Então, porque aqui produz aqui dentro, tem que deixar aqui. Então, tu vê, a gente começou a falar um pouco de curto e médio prazo. Então, assim, só para trazer esse ponto aqui é o seguinte: a gente precisa proteger o nosso planejamento financeiro. E a gente não pode depender de governo para que isso aconteça da melhor forma possível. Então, eu recomendo que os meus clientes todos, né, tenham investimentos dolarizados na sua carteira para essa parte mais de longo prazo. Né? Eu digo, poxa, o cara tá lá com seus 40 anos, 35, 50, tá pensando com 65, tem uma independência legal, gosta de viajar o mundo, gosta de passear e tudo mais. Cara, monta tua reserva lá em dólar, deixa ela separadinha, deixa rendendo, não vai comprar moeda e botar embaixo do colchão, não faz sentido. Compra porque perde valor também, então aplica na renda fixa, né, lá fora, bota lá nos rates, bota nos REITs, né, bota numas stocks, que são ações, bota em alguns bonds, ETFs, exatamente. Faz uma diversificação lá fora de acordo com o teu perfil de investidor, pensando a longo prazo. Que daí essa parte de longo prazo vai estar garantida. Porque daí, se tiver variação cambial aqui brasileira, tu está ganhando ela. Tu não está tão preocupado com nesse ponto, porque basicamente quando tu quiser aproveitar esse dinheiro que está lá fora, ele vai estar bem reforçado. Se tu quiser repatriar ele, tu vai estar com um ganho de capital bacana. Mas se tu quiser usar lá fora também, ao mesmo tempo tu já dolarizou a um preço bem mais barato do que no futuro, quando tu for usá-lo. Então é uma dica para os meus investidores e aí fica para ti também, né, Marcão? Através de Edge. Aí tu pode fazer essa diversificação lá fora através de uma conta em um banco, uma corretora, através de uma estrutura offshore, sabe? Daí tu vai poder encontrar a melhor forma possível, daí dentro disso tu vai escolher os ativos dos quais tu tem mais familiaridade, tu se sente mais confortável, né? De acordo com teus objetivos. Então daqui a pouco vai fazer uma viagem daqui um ano, bota lá num título americano, né, num tesouro americano, T-bill, que daí te dá uma liquidez curta ali, né? Então bota no ETF, por exemplo, que compra títulos de liquidez curta, para não ter volatilidade nem nada do gênero. Então, enfim, são estratégias que a gente vai elaborando aqui justamente para poder te trazer essa segurança, né? De saber que está montando tua reserva e quando precisar, né? Não vai ter menos do que colocou, basicamente, né? Fechou? Então, eu acho que você já respondeu a pergunta que eu faria lá na frente, né? Então, continua. Mas vamos lá, pode fazer aí, vamos embora. O investimento internacional vale a pena, mesmo
que acho que é a terceira vez já, né, que o governo brasileiro ele fala em taxar mercado internacional. Então agora o pessoal está tentando entrar com a MP 1171. 171 é legal, né? E MP taxar 1171, né? 15%, né? Como nas outras vezes, se não me engano, tiveram mais duas vezes, eu não sei muito bem no período, né? Será que Tá. encaixa isso aí agora? Olha, Só aproveitando que está falando do internacional. bora, vamos lá, já vamos matar essa aqui já. É o seguinte, já foi tentado lá atrás, não foi conseguido. Eu tenho alguns pontos aqui que são de atenção, até para tu poder pegar, né? Para ti, para todos que estão nos ouvindo aqui. Que é o seguinte, o investidor que vem aqui, o cara que é o grande empresário mesmo, o cara que tem dinheiro mesmo, que monta fábrica, indústria, que gera emprego aqui, esse cara, ele muda o domicílio fiscal dele para o Brasil para montar e se instalar aqui e fazer o negócio acontecer, pelo menos o domicílio fiscal da empresa dele. O restante do dinheiro dele, ele não deixa no Brasil, ele deixa aplicado lá fora. Pensem comigo, esse cara vem para o Brasil para gerar emprego, para fazer o negócio acontecer. A gente sabe que ele também está ganhando, é óbvio, então ninguém não viria para cá se não fosse ganhar também. Né? É um ganha-ganha para todos os lados. Quando ele vê um movimento desses, o que naturalmente ele vai fazer? Cara, vou encerrar minhas instalações aqui e estou indo embora daqui. Vou lá para o Uruguai, vou lá para o Paraguai, vou lá para o Chile, Peru, enfim, vai para um outro player aqui da América do Sul mesmo, se não quiser mudar tanto o domicílio, para montar o negócio dele. Né? E com isso As leva. automobilísticas já fizeram no passado, né? Exatamente. E com isso ele leva toda. Perfeito. E com isso ele leva toda essa cadeia produtiva. Além disso, tá? Esses caras são os mesmos caras que financiam muitas campanhas de políticos, né? Principalmente de deputados, né? Que são vários aí por todos os lugares. Então, provavelmente, esses caras estão apitando no ouvido dos deputados. E como lá atrás já não passou, a nossa visão é que muito provavelmente também não vai passar agora por questões óbvias, todas essas que eu estou comentando contigo aqui. Tá? E isso aí passando, detalhe, essa taxação passando, todo o dinheiro que tiver lá fora, eu tenho certeza absoluta que se tu tivesse lá o teu dinheiro lá hoje, Marcos, não vou entrar em detalhes se tem ou não, mas vamos lá, tendo dinheiro lá fora, tu não traz mais para cá. Justamente porque, cara, a tendência natural é da nossa moeda perder poder de compra, porque cada vez mais vai ter fuga de capital, sabe, para fora. Tanto de pessoas físicas mandando dinheiro e sendo taxadas mesmo assim, quanto de pessoas mudando domicílio fiscal justamente para não incorrer nesse tributo, sabe? Então seria um descalabro absurdo para nossa economia que é aquela coisa, né? Eu vejo como sendo aquela jogada para mostrar para a população mais pobre, que não entende isso que a gente está falando, né? Que, ó, nós tentamos, né? Eles não deixaram, sabe? É nós contra eles, aquele nós contra eles, como sempre, né? Você já deve ter visto aí o que eu penso, né, a respeito disso, né? Não preciso nem falar. O que tu acha, Marcos? Até vamos pegar a tua visão aí. Já chegou a pensar sobre isso tudo? Não, legal. Talvez a gente falou do internacional, mas uma outra coisa, voltando aqui para o Brasil, Claro, vamos. o que acontece é que o senhorzinho lá que toma Coca-Cola, tem cabelo branco, é um dos maiores investidores do mundo, ele fala o seguinte: nunca aposte contra o mercado americano, né? Eu acho que ele sabe o que está falando, porque ele tem uns bilhões lá, né, investido. É E verdade. toma Coca-Cola todo dia, você vê. Aqui no Brasil, se toma Coca-Cola, morre, lá não. Pois é, o que tem na Coca-Cola brasileira aqui? Não sei o que tem na dele. Para mim é igual, então, deve ser muito parecido igual a Corona. É, Sabia que existe duas Coronas? Duas sim, Coronas? Eu não sim. sabia, descobri faz um mês e pouquinho por aí. Aí eu só compro só num lugar, onde vende a mexicana, porque a outra eu não gosto. A da Ambev. Deve ser a mesma linha, então, né? Lá fora deve ter uma Coca-Cola diferente da brasileira. Não, não, por favor, Americanas, Ambev, bom, agora não, já dancei aí na Americanas, Já você dançou, sabe Americana. que os caras estão lá, né? Você É sabe. verdade. Deixa São pra os mesmos, né? não, deixa para lá. Vamos só voltar um pouco, né? Que eu acho que eu Bora, fui. vamos lá. Uma coisa que às vezes fica um pouco difícil para a gente entender é a marcação ao mercado, entendeu? Olha, a Entendi. partir de tal dia vai ser marcação ao mercado, né? Pô, antes não era. Era marcação aqui antes. Eu não sei, se puder me dar uma explanada. Tá, vamos lá Essa então. marcação. Existem. Assim, ó, quando o Marcão tá falando de marcação a mercado, ele tá falando basicamente
da oscilação do ativo da carteira dele. Tá? É isso aí, tá, pessoal? Oscilação do ativo na carteira dele. Acontece que até até o início desse ano, né, nós tínhamos a marcação na curva para todos os ativos de renda fixa investidos através de plataforma, exceto os títulos do Tesouro Nacional, né, os comprados direto no Tesouro Selic lá, né, direto do Tesouro Direto, né. Tá, Isso aí que não tinha marcação ao mercado, sempre tiveram marcação ao mercado. Agora, os ativos emitidos através de corretora e de bancos, os de renda fixa, né, debêntures, CRIs, CRAs, títulos públicos, né, do Tesouro Nacional como um todo, todos eles tinham marcação na curva. O que é marcação na curva? A marcação na curva nada mais é do que a marcação do título ao longo do tempo pelo preço que ele deveria estar naquele momento até o seu vencimento. Exemplo, se o título é IPCA mais 7, no final do ano ele vai ter te dado quanto? IPCA mais 7. Acabou. Ah, mas a taxa de juros oscilou para mais ou para menos? Não importa. O IPCA mais 7 vai estar ali e tu vai estar vendo isso refletido na tua carteira. Tá? Porém, entra o ponto que é o seguinte. Se tu resgatar esse título antes do tempo, tá? Aí tu vai ter o quê? Tu vai fazer uma cotação dele, digamos que o título fosse marcação na curva, né? Tu tem um título marcado na curva que tu tá lá oscilando, mas tu não tá vendo, e chegou no dia X lá que tu decidiu que tu quer resgatá-lo. Naquele momento tu vai solicitar uma cotação, e quando tu solicita uma cotação, ela vai ser marcada onde? A mercado. Que diabos que é marcação a mercado? Vamos lá. A marcação a mercado nada mais é do que o preço do ativo naquele momento. Tá? E o preço do ativo naquele momento ele reflete justamente o quê? A diferença do quanto a taxa, qual foi a taxa contratada, exemplo IPCA mais 7, frente ao que o mercado está pagando para a mesma data futura, lá naquele dia, né, no momento atual. Digamos que agora, eu travei meu título IPCA mais 7 e investi nele faz há 3 anos. E ele vence lá em 2000, hoje, nós estamos em 2023, né? Em maio de 23, digamos que eu apliquei no título lá em maio de 2020. E ele vence lá em maio de 2027. Só que eu peguei IPCA mais 7. E hoje, no dia atual que eu estou querendo vender, os títulos negociados para a mesma data lá de 2027 estão em quanto? IPCA mais 5. O meu título de IPCA mais 7, frente ao que o mercado está negociando, tá ou não está maior? Está maior. Com isso, a marcação a mercado do meu título vai ser positiva. Eu vou ter um retorno a mais, inclusive, do que ele está rendendo até aquele momento na marcação na curva. Então, por quê? Meu título está sobrevalorizado frente ao que o mercado está negociando para o mesmo prazo de vencimento. Naquele momento. Então, sempre com data futura, mesma data futura, tá? Vai ser a marcação a mercado, vai ser sempre assim. Uma projeção do título que tu tem hoje frente ao que está sendo negociado no mercado para uma data futura que os dois vão vencer no mesmo dia. Então, teu título está sobrevalorizado. Porém, quando tu faz uma pré-fixação de um título, IPCA mais alguma coisa, ou título pré-fixado, esses títulos têm a marcação ao mercado, como a gente conversou. Mas se tu pré-fixar eles quando se tem uma taxa de juros baixa e tu incorrer no efeito da marcação ao mercado no futuro, provavelmente tu vai ter pré-fixado, vamos dar o um exemplo aqui, IPCA mais 5, né? E o que o mercado está negociando hoje é IPCA mais 7. Tu está tendo o que aqui? Uma marcação ao mercado negativa, porque o teu título está desvalorizado frente ao que o mercado está negociando para aquela data futura. Com isso, tu vai ter uma perda financeira, né, do que aquele título deveria estar te rendendo até aquele momento. Tá? Então, assim, a marcação ao mercado veio neste ano para todos os demais títulos, esses que eu tinha comentado para vocês aqui, justamente para trazer mais transparência para os investidores, para eles poderem saber exatamente quanto que é o título deles está valendo naquele momento. Tá? Justamente porque muitos clientes não sabiam até a data que ia solicitar o resgate. Aí, digamos lá, preciso do dinheiro hoje, fulano. Aí o cara vai fazer uma cotação e vai te dizer, olha, tu tem aqui 500 mil. Só que ele vê na conta dele 500 mil lá aplicado, lá rendeu 500 mil. Só que na hora que ele vai resgatar, 450. Por que disso? Marcação a mercado. Porque o título que ele está querendo vender naquele momento, antes do prazo de vencimento, está sendo marcado negativamente. Então, assim, só vai ter marcação a mercado os títulos que têm uma parte pré-fixada. Tá? Veja bem, uma parte pré-fixada. Pode ser CDI mais alguma coisa, CDI mais 3, digamos assim, vai ter marcação a mercado. Pode ser IPCA mais alguma coisa, IPCA mais 5, IPCA mais 7. Ou pode ser o título pré-fixado somente. Tá? Pode ser o título pré-fixado somente. Então, esses 3 tipos de títulos, tá? Agora, só tem marcação a mercado. Agora, o título somente pós-fixado não tem marcação a mercado. Pode falar.
Não, só um detalhe, isso aí é onde é vendido no mercado secundário, que fala? Exatamente. Esse aí é sempre mercado secundário. É Tá, isso aí. Tá? Tu vai entendi. devolver ele para a corretora ou para o banco onde tu Uhum. fez a aquisição dele. Só que eles vão te comprar de acordo com o que tiver mais interessante. Se eles verem que a tua taxa está muito boa, eles vão dizer, olha, tô te pagando aqui, te pago um acréscimo a mais. Né? Por outro lado, se o teu título estiver depreciado frente ao mercado, eles vão te pagar um valor a menos. Por quê? Porque a corretora, por exemplo, quando ela te dá essa liquidez, o que ela vai fazer no outro dia de manhã? Ela vai ofertar aquele título para os investidores aplicarem. Porque ela não tem interesse em ficar com aquele título na carteira. Vocês entendem? Então a ideia é essa: a corretora recompra de ti o título para no outro dia oferecer para algum outro investidor que quiser carregar ele. Só que ela só vai conseguir oferecer para alguém carregar aquele título se ele estiver valendo a pena. Então por isso que ela vai te dar um pênalti, que é o deságio para poder no final oferecer uma taxa melhor para quem estiver entrando no título na frente, né, para carregar ele até o vencimento. Então, assim, esse mercado secundário ele veio para realmente trazer uma maior liquidez para o mercado como um todo, tá? Porque daí te deixa mais seguro, por exemplo, de aplicar num título que tem um prazo um pouquinho mais dilatado, sabendo que daqui a pouco no meio do caminho, pô, se der algum problema, eu posso resgatar parte dele. Ah, mas Tá. tem prejuízo. Tá bom, tem prejuízo, mas ainda assim tu Mas consegue você manter ainda uma tem liquidez onde dele. tirar, né? Ou pode ter um ágio, né, que é basicamente quem está aplicando agora e pré-fixando agora, Tá, provavelmente vai ter nos próximos meses ou anos aí, né? tá bom. Respondido? Não, legal. Agora eu sei o que é marcação a mercado e os caras estão danados. E eu não vou vender nada no mercado secundário. Eu tinha uns papéis aí, o pessoal está me dando menos que a metade do preço, Não, mas não, não faz isso. estou aprendendo, estou aprendendo. Eu acho que cabe agora uma pergunta que é assim: é risco de mercado, tá? Então, por exemplo, você estando no Tesouro Direto e tal, coisa do governo, legal, acho que tem a garantia, né? Apesar que se o governo falir, você também faliu, aí não tem jeito, aí nós vamos Não, morar. deve falir um monte de gente antes. Um monte de É, instituição falou antes. a gente já foi. Mas o que você vê, por exemplo, é que tem carteiras de investimento ou em composições de debêntures, coisas do tipo, né? Que acaba te oferecendo mais que normalmente no mercado tem, né? Hoje a gente fala aí uma média de 12%, né? Sei lá, na verdade, tudo vira 9% ao ano, né? É o que eu tenho reparado, né? O pessoal fala uma coisa, fala outra, na média geral é 9% ao ano. Mas, por exemplo, o pessoal fala muito, olha, você tem o Fundo Garantidor de Crédito, né? O FGC. Então, por exemplo, eu entro lá no FGC, no site, cara, eu fico meio de cabelo em pé, entendeu? Porque, não, a gente garante e tal. Só que não garante quando? Nossa, tem uma lista lá, cara, enorme, entendeu? Então, por exemplo, se é fundo de investimento, não garante, foi o que eu vi lá. Se for realmente, vamos dizer que dá uma Americanas da vida, né? Dá um caos aí da vida. Então, muito esperto, ótimo investidor, eu estou pondo aí, sei lá, IPCA, mas não sei quanto, que dá 18% ao ano, né? E a coisa quebra, né? É seguro confiar nisso? É seguro que, por exemplo, o FGC venha te pagar isso? Você Vamos já lá. conheceu o caso? Olha, tinha um cliente, ele comprou um papel lá e os caras pagaram certinho. Você já passou por isso? Vamos lá. Vou perguntar primeiro. Já passei por isso, tá? E vou explicar primeiro o que é FGC para quem não sabe, tá? Uhum. Pessoal, FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Foi um mecanismo que os bancos menores criaram para poder fazer captação de recursos, tá? Justamente para trazer uma maior segurança para os investidores poderem aplicar naqueles títulos, né? O FGC nada mais é do que uma espécie, tá? Não é bem um seguro, mas é uma espécie de um seguro contra uma falência de um banco, aonde os demais bancos, né, vão fazer contribuição. Assim, basicamente, todos os bancos botam um pedacinho de dinheiro lá dentro do FGC, e se caso algum banco vir a falir, para não trazer um colapso para todas as instituições financeiras, assim como nos Estados Unidos aconteceu recentemente, de falir banco lá, E Vale né? do Silício e tal, né? Exato. Então, assim, para não trazer essa incerteza absurda e todo esse colapso para o mercado financeiro, os bancos criaram, basicamente, vamos dizer assim, um caixinha onde eles botam dinheiro lá dentro e se caso algum banco falir, eles vão lá entrar com dinheiro para cobrir aquilo, né, para os investidores que tinham dinheiro naquele banco. Tá? Como é que o FGC funciona? Tá? O FGC funciona da seguinte forma: ele vai te cobrir até R$ 250 mil
por CPF e por conta, né, e por instituição financeira, tá? Aonde, se caso essa instituição financeira vir a falir e tu tem uma conta lá, tu vai receber até R$250 mil, né, dos valores que tu tinha lá no CDBs, na LCIs, no títulos do banco ou na própria conta corrente, tu vai receber um valor frente a isso, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Ele tem um limite também, tá? Que é legal falar, tá, Marcos? Que é o seguinte, de até R$1 milhão para 4 instituições financeiras. Então, se 4 instituições financeiras falirem, no mesmo ano, digamos assim, no mesmo ano, todas as 4 faliram, tá? Tu vai receber R$250 mil de cada uma delas. Tenho 300 numa. Aí é problema. Eles podem te pagar ou não, mas o FGC não vai te pagar isso. O FGC vai te dar os 250 aquele. E se caso a instituição financeira depois conseguir, né, juntar alguns valores, mais ficar pagando quem ela deveria alguma coisa, ela vai te complementar. Mas é raríssimo isso acontecer, porque faliu porque já passou a fase de ter alguma coisa em caixa, né? Então, a segurança de bancos pequenos, né, de tu investir em bancos pequenos é o FGC, tá? E eu faço sempre o cálculo inverso justamente para poder aplicar os meus investidores num título que vai ter sempre 100% de cobertura do FGC, que é calcular, trazer a valor presente aqueles rendimentos futuros, né? Digamos que seja 250 mil, então você tem um título lá X que vai no final chegar a 250 e vou aplicar 125. Digamos assim, 125 mil para no final bater os 250 e nunca ficar descoberto naquela instituição. Não ficar torcendo para ele não render. Fala, tomara que não renda. Não, isso aí é o fim da picada, né? Aí não dá. Então, assim, eu sempre faço esse cálculo inverso para poder recomendar aos meus investidores. Eu aconselho vocês aí que investem por conta própria, ou quem ainda não. Quem está começando ainda, fazer esse cálculo justamente para não poder deixar mais do que deveria em um banco pequeno, que pode acontecer. A gente viu o Silicon Valley Bank, que era um dos maiores bancos, e agora mais recentemente tivemos mais algumas falências, o Credit Suisse sendo socorrido pelo UBS, que é o maior concorrente. Imagina o Credit Suisse sendo socorrido pelo UBS, eles comprando a operação. Então, assim, a gente entende, tá, que são países diferentes, são outras regras, são outras coisas, são totalmente diferentes de lá para cá, tá? Mas ainda assim, eu acho que é interessante a gente se blindar frente a isso, né? A gente não sabe o dia de amanhã, então com isso, quanto mais segurança tu trouxer para o teu dinheiro, melhor, né? Tu vai se sentir mais tranquilo de saber que tá fazendo um bom negócio. Então, assim, FGC é isso, tá? O FGC basicamente é um seguro aonde os bancos pagam, tá? Para se caso algum banco vir a falir, para não colapsar todo o sistema. Beleza? Ele é limitado até R$250 mil por CPF, por conta e por instituição financeira, aonde tu pode ter esse FGC até 4 instituições financeiras, digamos assim, 250 em cada uma, 1 milhão, tá? E aonde ele é renovável a cada 4 anos, digamos assim. Tu venceu lá, 4 instituições faliram no primeiro ano. Tu vai ficar durante 3 anos sem FGC, no 4º ano depois tu vai voltar a ter FGC para tua carteira. Uma coisa mais técnicazinha assim. É muito raro isso acontecer, mas já vi acontecer, tá, Marcão? Tua pergunta ali agora. E inclusive eu recebi um cliente, né, na época lá, quando veio a trabalhar comigo na corretora, que ele tinha uma aplicação, tá, numa letra de câmbio. E a letra de câmbio, tá, é um título emitido por uma financeira. Então, essa financeira veio a falir lá em 2018, tá? E quando ela faliu, eu recebi um e-mail informando, o cliente X tem uma aplicação lá no banco, na financeira tal, que vem a falir, foi acionado FGC e tarará, beleza. O que a gente fez? Imprimiu o documento, ele assinou o documento a punho, levou na agência lá do banco tal, que era perto da residência dele, que é assim que eles pedem. Ele apresentou no banco tal, eles fizeram a transferência para a conta dele no banco que ele pediu para mandar o dinheiro, né? Eu lembro que foi no Bradesco até, inclusive, que ele recebeu isso. Ele foi lá, levou no Bradesco perto da casa dele, ele nem tinha conta no Bradesco, cara. Recebeu conta no Bradesco, lá, pá, os caras mandaram a TED para a conta onde ele queria que fosse. E deu tudo certo. Então, não traz grandes problemas. Agora, se vem a falir um Bradesco, um Santander, um Itaú, aí não vai ter FGC para todo mundo, tá? Pode ter certeza. Não vai ter. Então, mesmo que seja 250 para cada um, não vai ter. Então, assim, agora, quando vem falir um banco pequeno ali, que basicamente são valores bem menores, aí é bem mais tranquilo, sabe? Então, eu não contaria com essa segurança, vamos falar assim. E diversificação é o segredo, né? Que a gente sempre fala sobre isso. Sim. Respondi a tua pergunta? Respondeu. E os menores são os que pagam mais, né? E aplicações desse tipo são as que pagam mais. Por que os menores pagam mais, tá, juros? Tem alguns pontos aqui. Primeiro, questão do risco, evidentemente, que para eles eles têm uma maior dificuldade de captar, então eles precisam oferecer um prêmio pelo risco, né? Assim como qualquer título de renda fixa. E segundo, tá? A grande maioria desses bancos não tem agências bancárias. Eles fazem a distribuição dos ativos deles via corretoras, e com isso eles têm um custo de captação muito menor.
porque não tem o estabelecimento em si, não tem segurança, Paga caixa aluguel. eletrônico, não paga aluguel, uma série de custos que vocês, quem é empresário sabe quais são, não vai ter e vai passar a ter, né, enfim, vai poder oferecer uma rentabilidade melhor para o investidor na ponta final. Então também é por isso, tá? Tem os dois componentes aqui. Tá ótimo, tô arrancando tudo de você, tá ferrado. Bora? Júlio, assim, ó, assim, rápido, papum da tua cabeça, né? Quais seriam um número bom aí, 7 melhores investimentos que você poderia, na realidade atual, né, levando em consideração tudo, desde a Selic, quanto a CDB, CDI, não sei o que lá, né, que seria médio prazo, creio eu, IPCA+, né, até que é meio complicado para a gente mais leigo falar ações, né, eu sei que teria que ter uma forma da gente saber as melhores ações, né, eu acho que eu comentei com você. Como teria uma melhor forma de a gente saber as melhores ações, como teria a melhor forma de a gente saber os melhores FIIs, né, por gestores e tal, né? Se eu tivesse uma planilha dessa, eu seria um cara bem feliz, né? Boa. Porque a gente se atrapalha todo, sabe? Com esse negócio de ROI, ROC, esses nomes todos aí que não é fácil, não. Eu sei que para você é fácil, mas para a gente não é fácil, não. Então, tipo assim, olha. Deixa eu só te fazer uma perguntinha aqui. Vamos lá. Tu falou do ROI aqui, né? ROI é isso aí. Então é o seguinte: para uma ação e para um fundo imobiliário. Oi? É um tal de ROI, ROC. Tem o ROI, que é o Return on Equity, tá? Basicamente, que é o retorno sobre o capital que tu aplicou. Tá? E é o seguinte: esse indicador é muito importante. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Se eu chegasse, vamos dizer que eu seja uma empresa lá, uma ação tal, né, que eu tenho na bolsa lá, e tu olha, tu tá pensando em entrar como sócio dela, porque quando tu compra uma ação, tu virou sócio da empresa. Né? Sim. Sendo bem pragmático, tu virou sócio da empresa. Tu olhou os dados da empresa, tu vai ver um ROI de menos 17. Por que tu vai aplicar nela? A empresa, o dinheiro que ela coloca, ela perde 17. Sim. Tá entendendo? Não faz sentido. Só que é o seguinte, tu tem que olhar isso. ROI é importante olhar. Retorno sobre o investimento. Tá? Então, quando tu olha o retorno sobre o investimento, tu encontra uma empresa lá que paga 10, 12 sobre o valor investido, pô, legal. 15, 18, é muito legal. Só que tem que observar o que também? PVP, preço sobre o valor patrimonial. Tem uma série de indicadores que são importantes, que são de análise fundamentalista, que a gente pode estar conversando num outro momento. Depois eu posso até botar na tela aqui, eu não me preparei para isso. A gente bota na tela e a gente vai botar ali os principais a serem observados. A gente pode marcar um outro momento para falar sobre isso diretamente. Só sobre ações e FIs, daí que eu boto os dados. Ó, esses aqui são os principais. Se tu olhar para esses aqui e tiverem dizendo isso, já é um bom sinal de alocação. Tá? Não, legal. Então, voltando ao início. Fala aí para gente, entrega o ouro. Quais são as 7 melhores coisas que você pôr a curto, médio, longo e internacional hoje? Vamos lá. Vou começar a curto prazo, tá? Primeira coisa, curto prazo. Aí eu vou dar algumas opções, tá? Dentre as opções de curto prazo. Eu aplicaria ou no Tesouro Selic, para quem é mais conservador, né? Quem tá saindo da poupança. Assim, ó, tu tá com dinheiro na poupança, tu não quer colocar nenhum banco, não quer se comprometer, tá com receio, ainda tá começando, tá engatinhando no mercado de investimentos, tira da poupança agora e coloca no Tesouro Selic. Tu vai deixar de emprestar para um banco que vai emprestar para o governo federal, que é o principal, vamos dizer assim, o principal credor do mercado mundial hoje, né, do mercado brasileiro, perdão. Né? Então, assim, tu vai estar muito seguro, beleza? Primeiro passo é isso aqui. Eu, como já entendo essa questão, eu vou aplicar no quê? Hoje, LCI, uma LCA com liquidez diária, que paga ali 90, 95 do CDI. Tem alguma coisa assim que daqui a pouco consiga, em 3 meses, ter uma carência, alguma coisa para ter essa reserva de emergência. Aí eu vou compor minha reserva ali dentro, tá? É assim que eu faço. Então vou ter uma aplicação ali que vai estar em taxa equivalente, rendendo em torno de 10% acima do CDI, 110 do CDI, em torno disso, com uma liquidez diária. Beleza? É claro, você vai ser um momento ou outro que vai aplicar ali e vai conseguir esse tipo de rentabilidade. Beleza. Então, liquidez diária, LCI, LCA ou um CDB de liquidez diária na carteira. Ou LFT para quem está começando engatinhando, tá? Segundo, aplicações de médio prazo. Aí eu vou para os CDBs de fato, tá? IPCA+, ou pré-fixado, neste momento atual da economia. Alguma coisa pós-fixada também é interessante. Então, CDBs. Pensando já agora, médio para longo prazo, bota aí 5, 10 anos,
eu já observaria alguma coisa de ações e fundos imobiliários. Para onde é que eu atuo na parte de fundos imobiliários, tá? Aí é um mix. Aí vai um mix, tá? Vai ter fundos de logística, vai ter fundo de galpão, perdão, vai ter fundo de lajes corporativa, fundo de papel, fundo do agronegócio, tá? Fundos de que mais? De residenciais. Oi? Cemitério. Cemitério, pode ser, exato, mas teria que observar, né, qual o fundo de cemitério que você está pensando aí. Então, esse tipo de estratégia em FIs. E ações, tá? Eu sigo a metodologia do Barsi aqui no Brasil, tá? Eu sou um pouco mais cagão nesse sentido, tá? Eu não gosto, eu já perdi dinheiro, tá? Com ações de crescimento, né? E eu sou um pouco mais receoso frente a isso. Eu penso que uma das regras até que o Warren Buffett fala, né, que foi quem citou no início aí, que é o seguinte: existem duas regras nos investimentos. A primeira é nunca perca dinheiro, né? E a segunda é nunca esqueça da primeira. É uma brincadeira, né? Para tu não esquecer, pô, não posso perder dinheiro. Então tá, como é que eu faço para não perder dinheiro? Vou investir em empresa sólida, empresa que vai estar aqui, faça chuva, faça sol. Aí eu olho para alguns setores, né? O setor de saneamento básico, o setor de energia elétrica, que se divide em três, daí o setor de energia elétrica. Vou olhar para o setor de telefonia, setor bancário e setor de seguros. Não interessa, faça chuva, faça sol, eles vão estar aqui. Seja com taxa de juros alta, vão estar faturando mais ou menos, dependendo do setor, ou com a taxa de juros mais baixa, vão estar faturando mais ou faturando menos, mas vão estar aqui. Agora, uma empresa de varejista, por exemplo, taxa de juros sobe, destrói o balanço da empresa. Porque uma empresa de commodity, quando a China, por exemplo, para de importar minério de ferro, destrói a empresa. Uma Vale, um negócio assim, né? Exato, exatamente. E as outras também, né, que são nem o CCN, outros lá. Isso, essas empresas aí destrói total. Né? Outra empresa também, petróleo. Petróleo está muito em alta agora, porque principalmente por causa da guerra. Principalmente por causa da guerra. E o mundo inteiro imprimiu dinheiro. Então, assim, petróleo está muito em alta agora, mas já teve ciclos de petróleo lá embaixo. Então, assim, né, pensem bem, pô, eu que estou montando uma carteira por longo prazo, eu quero o quê? Eu quero tranquilidade, eu quero saber que aquelas decisões que eu tomei estão ali, vamos dizer assim, minha carteira é anticíclica. Pô, não importa, beleza. Caiu as ações X ali da carteira, beleza, vou botar mais dinheiro nelas. Comprar mais barato. Porque eu tô convicto que ali vai pro longo prazo, sabe? Aí eu posso fazer o quê ao longo do tempo também? Montar algumas estratégias de operações estruturadas em cima. Digamos que de um mês para o outro subiu 30%. Pá! Não é normal. Na minha carteira eu não estava esperando isso. O que eu vou fazer? Tu pode montar uma estratégia de proteção para se caso cair aqueles ativos nos próximos meses ali, tu não incorrer naquela queda. Porque a tendência natural é de voltar para a média, né? Então fugiu muito a média, pô, para aí, vamos ver o que está acontecendo. Então tu vai atuar contra operações com derivativos, né? Que daí com derivativos engloba tudo, né? Operação estruturada como um todo, né? Então aí dá para fazer esse tipo de estratégia também. Isso é legal. Eu gosto de fazer isso e recomendo que os investidores façam isso. Né, financiamento, dividendo sintético, tem algumas estratégias legais assim, que dá para ir fazendo ao longo do tempo na carteira de ações para ir remunerando ela, inclusive no momento ruim de mercado, como este que nós estamos vivendo agora. Né, nos últimos dias aí deu bom, né? Mas até agora estava bem ruim, né? Nos últimos 5 meses, bota aí. Aí pensando agora a longo prazo, é aquilo que eu te falei lá atrás. Eu vou investir lá fora. Eu não vou ficar esperando que a nossa moeda aqui, ela frente às moedas do mercado global, ela se valorize, porque isso não vai acontecer. O nosso país é naturalmente um país inflacionário, é um país em desenvolvimento também, e é um país que tem muito déficit orçamentário em várias áreas, então acaba tendo que imprimir dinheiro no final do dia. Né? Ter que emitir um título público, com isso me traz uma insegurança de deixar todo o meu dinheiro aqui no Brasil. Então o que eu vou fazer? Eu vou investir lá fora. Aí tu pode escolher, né, como investidor, né? Eu quero investir lá fora, né, através de uma conta internacional, um banco, beleza, vai ter as barreiras de entrada para essa conta. Né, que os bancos internacionais são mais exigentes, né? Eu quero investir através de uma corretora, tem algumas aí no mercado. Eu, particularmente, opto por fazer meu investimento lá fora através de estrutura offshore. Me sinto mais confortável, traz mais segurança para mim, e ao mesmo tempo também eu consigo designar lá, por exemplo, beneficiários. A questão tributária também tem algumas vantagens, enfim, tem algumas vantagens que realmente fazem mais sentido para mim hoje manter meu dinheiro lá fora desta forma, porque, enfim, eu entendi a melhor forma, né? Para mim hoje, Júlio, né? Para o Marcos pode ser diferente, para a Rosângela pode ser diferente, para outras pessoas pode ser diferente, mas a minha forma é esta. Beleza? Eu falei um pouco mais de 7, tá? Eu trouxe algumas coisinhas assim. Você é danoso, eu já anotei tudo aqui. Bora, vamos lá. Então, assim, eu digo assim, né, que é importante o investidor primeiro se conhecer, né? E
e buscar um profissional que realmente o entenda e que vá trazer para ele as soluções que ele precisa. Até porque, pô, o Marcão agora tem tempo de estudar o mercado, tem tempo de ir atrás, de buscar informação. Mas há 10 anos atrás, por exemplo, quando ele estava nativo ali trabalhando, ele precisava ter alguém da confiança. Então, busca alguém da sua confiança que te entenda e que realmente esteja alinhado contigo aí. Tu pode ficar, deitar a cabeça tranquilo todos os dias, sabendo que o teu plano financeiro está garantido lá na frente, né? Esse que é o ponto, né? E é por isso que eu me especializei nisso, né, também, né? Sabendo que tem uma lacuna, né? Era para ter aparecido uns 20 anos atrás, né? É verdade. Você trabalha muito, você não tem tempo de ir atrás de dinheiro, não tem jeito. É verdade, é verdade. Corre, 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 chega em casa, come, dorme, e no outro dia pau de novo. Então, não dá muito para parar. É. Mas tá ótimo, Júlio. Pô, sei lá, acho que deu. Em uma outra oportunidade, até que deve de estar dando prazo de 1 ano do Fundo Mútuo de Privatização da Eletrobras, acho que dia 15 agora, né? Aí eu vou te procurar para a gente jogar para o lado que é da minha esposa, né? Que ela tem esse investimento que caiu para caramba, agora deu uma subidinha, não sei o que vai dar com essa história toda, né? Que vamos privatizar. É, muito Vamos até trazendo esse ponto, então, assim, o Congresso já deu uma visão bem clara de como eles querem atuar. É claro, o Congresso pode ser comprado, emenda parlamentar, que existe a roda, a gente sabe disso, né? E mudar daqui a pouco o discurso. Os caras são expertos em fazer isso. Então, assim, a minha visão frente à Eletrobras hoje, tá? Que não vai acontecer a reestatização. Não vai. Tá? A tendência natural não é que isso aconteça. É Tá? meio E caro, com né? Eles recomprar a ação. Como? Para eles recomprarem, para eles comprarem a ação, né? Isso. Comprar, fica muito caro, né? Exatamente. Então eles não vão fazer isso, tá? E é mais um discurso político mesmo para dizer que, pô, é que nem aquela coisa, né? Tipo, que nem tinha muito petróleo nosso, lembra do pré-sal? Que não queriam estatizar, enfim, entregar para alguém, para um outro player explorar e tudo mais, o petróleo é nosso. É a mesma linha, né? Então, mas basicamente a gente sabe que, olha que legal, eu gosto de trazer esse exemplo aqui para os meus investidores aqui, até para aproveitar que estamos aqui, né? Que vai ter mais gente nos vendo, né? Não é um papo só eu e tu, né, Marcão? Que é o seguinte: tu acha que o capitalismo ele é ruim para os pobres? O capitalismo. Depende do avanço social que se tem, né? Então, por exemplo, você vê hoje muita comunidade, né, que antes era extremamente sem acesso, já tem muito acesso, né? E hoje o mercado informal deu muito emprego e até enriqueceu muita gente, que não teria condição nenhuma se não fosse os capitais, né? Então, eu acho que o cara sabendo usar é bom, principalmente para a pessoa que tem menos poder aquisitivo, né? Eu Tá, acho eu que vou te perguntar aqui, ó. Quais. Vamos lá então. A, tu viveu essa época, tá? Em 1990 e tantos lá. A telefonia ela era privatizada, lembra? sim, Né? E naquela época quem que tinha telefone? Só quem tinha dinheiro. tem muito dinheiro. Tinha que ter muito dinheiro. Quem tem o dinheiro com o Depois, telefone? O pobre, porque ele comprou plano de expansão e vendia. então assim, aí o que aconteceu depois que tivemos a privatização? Entrou concorrência, entrou vários players e passou a ter uma acessibilidade muito maior para as pessoas. Então, Universal. basicamente, a privatização ajudou as pessoas, né? O mercado privado, o mercado de capitais atuando ali e democratizando aquele acesso. Foi E positivo. avanço tecnológico também, né? Avanço tecnológico, exatamente. A internet, mesma coisa, tá? É via privada, né? São as principais coisas que as pessoas usam. O que Sim. mais que a gente poderia trazer aqui de exemplo que era privatizado e mudou depois? Educação. Quais são as melhores escolas hoje? São públicas ou são privadas para as pessoas estudarem? Pública. Pública? Privada? Pública. Privada? Privada. Sem sombra de dúvida. Pega a faculdade de Direito. Qual que é a faculdade mais renomada? FMP. FMP. Bom, aí que sim. Pega os cursos de medicina. Não é USP. Não é, né? Não são esses caras aí. São os caras privados.
Pega uma PUC, vai ser uma PUC, onde é que são os caras, né? Então, assim, tudo que é privado, basicamente assim, que tudo não, mas várias coisas que são privadas são muito melhores para as pessoas. Agora, vamos pensar tudo que é público e que não foi privatizado ainda. Educação do SUS. Educação do SUS, não, perdão, o acesso ao SUS. É bom o acesso do SUS? É bom o SUS? Quando tu vai lá, tem uma consulta, o hospital é bacana, é tudo organizadinho? Não, depende da localidade, é uma droga. É uma droga, né? Então, mesmo. Então, assim, tem algumas coisas assim que. Educação na escola pública é boa ou ruim? Ou tu preferia. Tu botaria. Se tu tivesse o poder de escolha, tu botaria na escola pública ou numa escola particular, teu filho? Particular. Entendeu? Então, são algumas coisas assim. Então, o capitalismo ele chegou justamente para trazer para as pessoas mais pobres o acesso que elas podem ter com dinheiro, evidentemente, né? Claro. Né? Para poder trazer vamos dizer assim, uma coisa melhor para elas, né? Que elas não tinham até então, porque o Estado não entrega isso. O Estado entrega o básico e do jeito que dá ali, meia boca, para tu poder acessar ele. Então, assim, eu entendo que o capitalismo... A maioria das vezes é assim. Só te dar, tipo, só vai. Tipo assim, vai num postinho de saúde, por exemplo, que deveria ser assim, olha, um atendimento impecável, as pessoas sorrindo, te tratando bem, te levando um cafezinho, tudo, porque entra muito dinheiro para lá, só que é mal administrado. Então, tudo onde tem dinheiro, onde tem a mão pública, passa a ter não ter um cuidado. E eu digo isso como causa própria, tá? Eu já trabalhei no setor público, eu era estagiário, né? E eu via isso acontecendo, né? As professoras, por exemplo, imprimindo coisas para levar para casa, né? Que eu trabalhava na SMED, né? No Exército também, tipo, quando eu fui militar, mesma coisa. Tanto de dinheiro que era gastado com bobagem, que eu via, caramba, cara, isso aqui poderia estar alimentando tanta gente lá onde, não sei o quê, sabe? Aquela visão mais social, sabe, na ponta final. Então, assim, eu vejo que o mercado, e se fosse no mercado no setor público, não teria aquele dispêndio. Nem a pau. Nem a pau. Os caras iam ir em cima deles. Tu trabalhou toda a tua vida, né, Marcão, pelo que eu entendi, na esfera privada, né? Sim, um player. Então tu sabe que os caras são... Tem que ser bom para todo mundo, né? Senão não acontece. Já no setor público não. Né? Então, enfim, só para trazer esse ponto aqui, então, que eu queria para fechar a nossa conversa, né? Tem mais alguma pergunta aí? Só para não tô fechando antes do tempo aqui, né? Então, só para encerrar a nossa conversa, trazer esse insight assim, para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Que a gente acaba não pensando às vezes pensando que todo mundo tem que ter acesso a tudo, mas para aí. Se todo mundo tivesse acesso a tudo, ninguém ia ter acesso a nada, porque basicamente é o que o SUS nos dá. Se todo mundo usasse o SUS hoje, colapsava. Teve que vir um setor privado para dar uma folga. E na escola pública a mesma coisa, não tem vaga. Vai tentar matricular uma criança na creche lá perto de março, que é quando começam as aulas. Tu não consegue. Sim. Tu tem que ter em outubro do ano passado para tentar alguma coisa. Então aí tu tem que correr para a escola, para ter que correr para o privado para conseguir. Enfim, é uma visão, né, diferente aí. Eu não sei se é comum de todos vocês, mas é a visão que eu tenho aí de que realmente o que a gente tem que dar para as pessoas não é as coisas de graça, e sim oportunidades delas poderem acessar o que elas bem entenderem através de trabalho, através de uma, vamos dizer assim, né? Enfim, a melhor assistência social é dar um trabalho para a pessoa produzir o seu próprio sustento, né? E daí tu tira todos aqueles benefícios, aquelas outras coisas e passa a gerar riqueza para o país. E é com essa que eu encerro aí, tá, Marcão? Queria agradecer a tua presença hoje à noite nesse bate-papo. Vamos marcar mais outras conversas dessas, tá? Pra gente conversar aí. Daí eu quero que tu traga bastante. Tem que trazer pedra mesmo na canela, que hoje foi muito leve aí, né? Pegar leve, para começar, para acostumar, né? Para amaciar o corpo, basicamente. Então depois vamos vir com pedra mais pesada aí pra gente tirar outras dúvidas, tá? Valeu? Só tenho a agradecer aí pela sua atenção e obrigado. Não por isso, valeu. Um abração aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Boa noite. Tchau. Valeu.